24. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia, no mesmo capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos 25 a 32. Efésios 4, capítulo 4, versos 25 a 32. Aqueles que puderem colocar-se em pé o façam. E depois, com todos ainda em pé, eu vou orar, depois da leitura. Efésios capítulo 4, versos 25 a 32, a palavra de Deus nos diz assim: Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pai, nós temos Tua palavra santa, aberta diante de nossos olhos, e rogamos que o Teu Santo Espírito encontre em nós mentes e corações também abertos à influência da Tua palavra, para que deixemos qualquer resquício daquilo que temos ouvido neste mundo, do engano, do pecado e de Satanás, e conduzamos nosso coração e nossa mente, toda a nossa vida, pela Tua verdade inabalável. Ajuda-nos pelo Teu Espírito enquanto aprendemos do Senhor. Rogamos em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Há 2 semanas atrás eu lhes falei a respeito dos males da decadência espiritual e usei o livro de Juízes, principalmente o capítulo 2, ao tratar dessa questão, como é danoso à nossa vida a decadência espiritual descrita no livro de Juízes e como esta decadência espiritual cobrou um alto preço do povo de Deus naquele tempo e cobra um alto preço também de nós hoje. No domingo passado, eu falei-lhes a respeito das bênçãos do despertamento espiritual e usei a vida de Jacó no livro de Gênesis, principalmente no capítulo 35, para demonstrar-lhes a importância de darmos ouvidos ao chamado de Deus, à palavra de Deus, e realmente termos uma transformação real em nossa vida pela obediência à verdade dele, e mostrei aos irmãos as bênçãos disto ocorrer. Hoje eu desejo seguir no mesmo rumo e tratar do tema da fraqueza ao fortalecimento espiritual, como lidar com sua conduta pecaminosa. Sim, é isso que nós queremos ver hoje, que o fato de sermos fortalecidos e despertados espiritualmente está intimamente ligado à forma como lidamos com nossos pecados, nossa conduta pecaminosa. Ninguém cresce espiritualmente sem encarar de frente os seus pecados. Ninguém desenvolve a sua vida espiritual, serve ao Senhor, tem comunhão com o Senhor, enquanto negligencia os seus pecados. Um dos maiores males da nossa vida é a negligência para com aquilo que ofende e desagrada a Deus. Um dos maiores males que se abatem sobre as nossas famílias é a negligência sobre aquilo que Deus odeia e que muitas vezes nós amamos, sobre aquilo que Deus tem repulsa e que por vezes nós nos apegamos. Nós estamos tomando veneno, estamos destruindo a nós mesmos, estamos destruindo a nossa família, destruindo a nossa vida, destruindo o nosso casamento, ao nos apegarmos a pecados que já devíamos ter abandonado há muito tempo.
mas que continuam presentes na nossa conduta, que continuam presentes no nosso dia a dia. Então, o lidar com a sua conduta pecaminosa é central naquilo que diz respeito a sairmos da fraqueza espiritual ao verdadeiro fortalecimento da nossa comunhão e do nosso viver com o nosso Deus. Eu vou explaná-los primeiramente como desenvolve-se aquilo que apresenta Efésios 4, a partir do verso 17, e depois eu vou tratar do problema de forma específica. Olhe para os versos 17 a 19. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então, aquilo que Deus está dizendo aqui, não andem mais, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Literalmente, vocês não são um deles. Vocês não pertencem a este mundo. Se você já creu em Jesus Cristo, se você já entregou a sua vida a Ele, arrependendo-se dos seus pecados e crendo nele como seu Salvador, você não pertence mais a este mundo. Então a Bíblia está lhe dizendo, não ande mais como andam os outros homens. E aqui ele começa a dizer como andam os outros homens. E ele resume isso no final do verso 19. Eles têm avidez, eles cometem todo tipo de pecado e de impureza, e eles precisam disso, eles estão ligados a isso, eles não conseguem fazer outra coisa, eles têm que buscar o pecado em todas as suas manifestações. Você não pertence a esse grupo. O dia que você veio a Cristo, esse comportamento deve ter cessado na sua vida. Por isso, os versos 20 a 21 nos demonstram que um novo padrão de conduta nos foi dado em Jesus. Olha o verso 20. Mas vós não aprendestes, vocês não foram instruídos assim em relação a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Paulo não está duvidando que você ouviu, ele diz, você ouviu, você foi ensinado sobre a verdade em Jesus Cristo. Então, você não aprendeu deste jeito, você não aprendeu este tipo de vida. E isso pode ser resumido, se você pode acompanhar-me, ao primeiro verso do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você é um cristão, você é um salvo em Cristo, um filho de Deus, ande desta forma. Você foi chamado a viver desta forma, por esta vida. Por isso, então, os versos 22 a 24 nos mostram qual a base desta nova conduta. Eles dizem claramente que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pela fraqueza da nossa língua portuguesa, não pode ser traduzido aqui exatamente aquilo que Paulo está dizendo. Mas, em suma, o que ele diz é que quanto ao tipo de vida passada, nós já fomos despidos do velho homem. Ele se corrompe pelo engano. E já fomos revestidos do Espírito na nossa mente. Já fomos revestidos de um novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, aquilo que os versos 22 a 24 dizem é aquilo que já ocorreu. Não precisa ocorrer. Ocorreu no dia em que você creu em Cristo. E pode ser resumido naquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E esta é a base de uma nova vida. A base da nova vida em Cristo e longe do pecado é o fato que nós nascemos de novo. Você é uma nova criatura em Cristo. E aquilo que eu quero tratar com você nesta noite pode ser demonstrado naquilo que Romanos capítulo 6, versos 6 e 7 dizem. Sabendo isto, é algo que nós conhecemos,
que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Há muitos que pensam no velho homem como seu real problema. Olha, o problema da minha fraqueza, o problema dos pecados na minha vida, eu luto contra eles, eu tento vencê-los, mas o meu velho homem é muito forte. Você está enganado. O velho homem já morreu, ele não existe mais. O velho homem não é o seu problema. Diz claramente que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. O que é o corpo do pecado? É o mesmo do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a corporação, realmente a junção de todos aqueles que creem em Cristo. O que é o corpo do pecado? É realmente a corporação daqueles que seguem ao pecado. Como que o corpo do pecado é desfeito? Através de você sair dele e agora pertencer a Cristo. Desta forma. Então ele diz que isto é feito, o velho homem morre para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, os seus pecados, os meus pecados, eles não podem encontrar justificativa num velho homem que já morreu. Ele já morreu, ele não existe mais. Então, este não é o nosso problema. Agora, então, nós temos que pensar em qual realmente é o nosso problema. Eu creio que nós temos que olhar aqui em dois sentidos. Primeiro, que a nossa natureza pecaminosa está ativa. O nosso velho homem morreu, mas há uma natureza terrível dentro de nós. Há uma natureza que ama o pecado, que não pode ser erradicada, que não pode ser melhorada, que não pode ser aprimorada. Não há absolutamente nada a fazer para melhorá-la de alguma forma. E essa natureza atinge o meu e o seu temperamento, a minha e a sua personalidade e aquilo que marca a minha vida. Essa natureza pecaminosa atinge tudo em mim. E ela é um dos problemas que enfrento. Qual é o outro problema? Aquele que nós vamos nos debruçar com mais atenção nesta noite. O outro problema se chama hábitos pecaminosos. Além da minha velha natureza, aqueles hábitos que eu amo, que me dão tanto prazer. Aquela forma de agir que eu adquiri na minha vida. Eu fui treinado para ser assim. E esses hábitos pecaminosos estão tão radicados em minha vida, estão tão aprofundados na minha vida, e eles incluem todos os padrões de comportamento pecaminosos que eu aprendi a ter. Eu recebi em certa parte dos meus pais. Eu recebi em certa parte, vendo outras pessoas agirem e reagirem de forma pecaminosa às mais variadas situações. E o meu problema é que eu pratiquei meus atos pecaminosos, meus hábitos pecaminosos por tanto tempo que eles se tornaram parte de mim, mesmo que eu não perceba. E a má notícia é que não é só eu, é você também. Mesmo que você já conheça Cristo há muitos anos, há hábitos pecaminosos que estão tão arraigados em você, que as pessoas já te identificam por isto, pelo seu comportamento. Há hábitos pecaminosos, há pecados tão presentes no seu coração, que você é identificado com eles. Ele pode ter todo tipo de nome, mas são pecados que você pratica talvez diariamente. Já procurou de uma forma ou outra vencê-los quando as suas consequências foram longe demais. Mas eles continuam lá. E até hoje você não conseguiu mudá-los. É muito do que somos, daquilo que não deveríamos ser, mas principalmente olhar para aquilo que Deus quer que nós sejamos. O que são esses padrões, esses hábitos de comportamento pecaminosos? Eu quero começar por esse ponto. Efésios 4:25, bem na junção dos dois textos que lemos, ele usa a expressão por isso. Ou seja, diante daquilo que Deus fez por nós, por isso, abandonem esses atos pecaminosos. E ele vai nos mostrar como. O que a Bíblia apela aqui é por verdadeira transformação de vida. E eu quero conduzi-los no caminho daquilo que Paulo nos ensina para que isso ocorra. Primeiro, o que são esses padrões de comportamento pecaminosos que se encontram em mim e em você? Primeiro, nós temos que olhar para a diferença
entre natureza pecaminosa e padrões de comportamento pecaminoso. Olhando para a natureza pecaminosa, é aquilo que nós herdamos de nossos pais, é aquilo que nós herdamos naturalmente. Todos nós a temos, nós nascemos com ela. É uma natureza de pecador, nós nascemos pecadores. Ela não pode ser erradicada, não há como tirar de nós, nem modificada, ela não se altera. Só tem uma coisa que a gente pode fazer com a nossa velha natureza: enfraquecê-la, nada mais. Só podemos enfraquecê-la ao ponto que ela não tem o poder de conduzir-nos, mas ela não pode ser tirada de nós e nem modificada. Infelizmente, essa natureza pecaminosa influencia o nosso temperamento. E notem, o temperamento é aquilo que eu já nasci com ele, é o meu temperamento, mas também influencia o meu caráter. E o que é o caráter? Foram os valores que eu recebi na minha criação. Essas duas coisas, temperamento e caráter, estão debaixo da influência da natureza pecaminosa. Não há ordem bíblica alguma para trabalharmos com essa natureza. Apenas aquilo que diz em Romanos 13:14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne, da natureza pecaminosa em seus desejos. Literalmente a única coisa que você pode fazer é não alimentar sua natureza pecaminosa. Adivinha qual é a coisa que a maioria dos crentes mais faz? Qual é o erro que a maioria dos crentes mais comete? Eles alimentam e alimentam a natureza pecaminosa. Vaidade, ganância, imoralidade, pornografia, tudo isso apenas serve para alimentar o seu coração pecaminoso. Tudo isso só serve para que a sua natureza pecaminosa domine a sua vida. A única coisa que você pode fazer é não alimentá-la e não dar aquilo que ela deseja. Mas quando nós olhamos para padrões pecaminosos que nós adquirimos, nós temos que olhar por um processo através do qual nós os adquirimos. Primeiro, e é claro, nós seguimos a inclinação da nossa natureza pecaminosa. Olha aquilo que Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança. Olhe para os bebezinhos. Olhe para as crianças tão pequenas, poucos meses. O que elas tentam fazer? Rebeldia. Um bebê de poucos meses já demonstra rebeldia. Não quer obedecer os pais, quer fazer a sua vontade, quer impor o seu desejo. Desde os primeiros meses, desde os primeiros dias da nossa vida, nós já demonstramos aquilo que está ligado ao nosso coração. Por isso o texto diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. E também diz em Provérbios que a vara da disciplina vai livrá-la dela. Sem a vara da disciplina, nossos filhos estão fadados a obedecer ao seu coração pecaminoso, à sua natureza pecaminosa, que os tenta desde a mais tenra infância. Se não corrigido, aquele comportamento pecaminoso se torna um hábito. E esse hábito, com o tempo, se torna parte daquela pessoa. E ninguém precisa nos ensinar isso. Quem é que ensinou os nossos filhos a mentir? Quem é que ensinou os nossos filhos a serem dissimulados? Alguém ensinou os seus filhos a serem assim ou outros pecados? Não. Foi o próprio coração pecaminoso deles. Mas além disso, nós somos ensinados pelo exemplo de outros. Jeremias traz uma questão tão interessante. Ele diz assim: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Se apegue neste ponto. Vocês podem fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Sim. Da mesma forma que foram ensinados a fazer o mal, podem ser ensinados a fazer o bem. É isso que ele está dizendo. Sob hábitos de comportamento que são contraídos após longa prática. E a própria sociedade que nós estamos vivendo, ela se encarrega disso, de colocar na vida das pessoas padrões de conduta que são contra aquilo que Deus ensina. Olhe para a igreja em Corinto e um exemplo claro daquilo que havia em Corinto. Em 1 Coríntios 6:10 é descrito assim, Paulo descreve: não erreis,
nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Sabe o que é isso? É uma descrição da sociedade em Corinto. É uma descrição da cidade de Corinto. E é exatamente deste meio que os membros da igreja em Corinto vieram. Paulo diz, eles não herdarão o reino de Deus. Mas no verso 11 ele diz, e é o que alguns têm sido. Sabe qual é o problema em Corinto? E que o problema também que se apresenta em nós? Padrões de comportamento pecaminosos vistos na cidade de Corinto estavam presentes também na igreja em Corinto. Assim como padrões de comportamento pecaminosos vistos em Goiânia, na cidade de Goiânia, também são copiados dentro do Templo Batista Maranata. Nós somos assim. Copiamos coisas que não deveríamos copiar. Corinto chegou ao ponto, por exemplo, em 1 Coríntios 5:1, Paulo descreve, geralmente, se houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como haver quem possua a mulher de seu pai. Um jovem tomou a sua madrasta como esposa, e isso dentro da igreja, e a igreja em Corinto não fez nada. Paulo diz assim, vocês se tornaram piores do que a cidade. Vocês praticam coisas piores do que essa cidade podre na qual vivem. Isso foi além, olha o capítulo 11, verso 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Até a ceia do Senhor eles conseguiram contaminar. Eles traziam vinho, se embriagavam na ceia do Senhor, traziam verdadeiros banquetes, tomavam esses banquetes antes, e quando os irmãos mais humildes chegavam, não tinha nada para eles. Eles simplesmente imitaram aquilo que acontecia nos templos. Então, esta é a diferença entre a nossa natureza pecaminosa e nossos hábitos pecaminosos. A natureza pecaminosa, nós nascemos com ela. Os hábitos, nós adquirimos por nós mesmos. Vamos adquirindo aqui e acolá e vivendo desta forma. Mas é importante também estabelecer que o grande problema com isto, desses hábitos, é a forma não bíblica que nós lidamos com esses comportamentos. Se houvesse apenas a presença deles, mas além da presença deles, nós temos também a forma não bíblica com que muitas vezes os crentes lidam com seus hábitos e comportamentos pecaminosos. E eu quero citar pelo menos 4 formas que nós erramos ao tratar com os nossos hábitos pecaminosos. A primeira delas talvez seja a que mais ocorre. Tratar nosso comportamento pecaminoso como parte natural da nossa conduta. Eu citei a vocês 1 Coríntios 5, 1 e 2, e eu quero dizê-lo aqui, ele repete, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então diz qual foi a reação da igreja. Estais ensoberbecidos, e nem ao mesmo vos entristecestes por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Sabe como a igreja em Corinto olhou para aquilo? Natural. É mais ou menos assim. Todo mundo faz. Todo mundo faz isso. E agora nós vamos proibir na igreja algo que todo mundo faz. Vamos dizer aos crentes que não cometam tal atitude que todo mundo comete. Porque lá fora todo mundo faz isso, todo mundo tem esta prática, todo mundo se veste dessa forma, todo mundo tem esse comportamento, todo mundo anda em todo tipo de vício, e tem surgido vícios aí que tem nos surpreendido, né? Há pouco tempo atrás eu li uma reportagem sobre algo que realmente me chamou a atenção. Eu não sei exatamente como é o nome, mas estão substituindo esse cigarro de tabaco, coisa. A irmã Leila que trabalha com isso, né, irmã Leila? Como é o nome? É uma coisa eletrônica. Cigarro eletrônico. E se você quer saber sobre os malefícios disso, converse com a irmã Leila. Ela tem muito conhecimento sobre esta questão, ela é enfermeira e trabalha nessa área. Olha, estão substituindo algo por algo socialmente aceitável. Ah, mas lá fora todo mundo usa. Lá fora todo mundo pode. Eu só quero lhe dizer uma coisa: você não é todo mundo. Você creu em Jesus Cristo e você é um filho de Deus. Você não é todo mundo lá fora. Essa foi uma das primeiras lições que eu tive que aprender na minha vida. Eu nasci num lugar onde todo mundo fazia isso.
Os jovens, os rapazes que nasceram no mesmo tempo que eu, eles faziam coisas e durante um tempo eu já havia crido em Cristo, quando eu tinha 6 para 7 anos. Mas quando chegou ali nos 10, 11, 12 anos, eu comecei a ver o que eles faziam e eu comecei a ter inveja do que eles faziam. Sabe qual era o problema? Eu nunca conseguia fazer igual eles. Eu não era tão bom igual eles. E um dia eu percebi algo. Eu não sou um deles. O problema era esse. Eu não era um deles. E graças a Deus que eu não era um deles, não pelas minhas, por alguma qualidade minha, mas sim por aquilo que Cristo fez por mim. Porque a imensa maioria deles hoje está no inferno. Estão mortos. E se Cristo não tivesse me salvado, eu estava hoje morto também. Você não é um deles. Você não é parte do mundo. E até que você entenda isso, que você não é um destes, você vai começar a tratar os seus pecados e os seus hábitos pecaminosos como algo normal. O segundo problema é que nós camuflamos padrões pecaminosos através de uma vida aparentemente piedosa. Olha como Jesus trata isso em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. No tempo do evangelismo, eu pude conversar com os irmãos que praticam o evangelismo e demonstrar-lhes como certas seitas que procuram demonstrar uma santidade exacerbada, uma santidade fora do normal, fora da realidade, simplesmente fazem isso apenas para encobrir a podridão que há no meio delas. Tentam ser santos aos olhos dos homens, mas estão cercados de toda a podridão. Infelizmente, nós também podemos estar agindo assim, camuflando padrões pecaminosos através de uma vida aparentemente piedosa, mas é uma vida apenas exterior. O terceiro problema que eu quero dizer-lhe é quando nós não damos ouvidos àqueles que nos advertem. Em relação aos nossos hábitos pecaminosos, nós temos a tendência de fechar os nossos ouvidos como se aqueles que nos advertem estivessem errados. E eu não estou falando de pessoas. Notem, eu vou citar duas coisas. Primeiro, a sua própria consciência. Paulo diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe o que é cauterizada a própria consciência? A espada do Espírito bate lá, mas está anestesiado. O Espírito Santo fala ao seu coração, mas o seu coração está anestesiado pelo pecado desse mundo. Você não quer dar ouvidos a isso. Ele fala, e você resiste. E por isso Efésios 4:30 diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, como nós o entristecemos pelo pecado na nossa vida. Quando você não dá ouvidos à sua consciência, ao próprio Espírito Santo, as coisas estão mal. E você está andando por um caminho perigoso. E a última questão que eu vou desenvolvê-la é realizando uma ação incompleta contra nossos padrões pecaminosos. Notem aquilo que 1 João 2,9 diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Uma das questões que mais nós vemos ocorrer é que crentes reconhecem seus pecados sem abandoná-los. Talvez no dia da ceia você venha aqui, no período do autoexame, e é triste quando isso acontece. Quando você vem aqui no primeiro domingo, tem o período do autoexame, você confessa a Deus algum pecado, 30 dias depois, um mês depois você vem, confessa o mesmo pecado, mais um mês se passa, você pede perdão para Deus, comete o mesmo pecado. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de vir aqui toda a ceia do Senhor e confessar a mesma coisa? 12 meses do ano e os 12 meses você caiu na mesma coisa, cometeu o mesmo pecado, andou do mesmo jeito. Para que serve vir à igreja então? Para tornar a gente pior do que a gente já é?
É vergonhoso, gente, quando a gente vem aqui na ceia do Senhor, e graças a Deus que isso é uma coisa só entre você e Deus. Você não fala para mim, não fala para ninguém. Mas também é um problema ser uma coisa só entre você e Deus. Ter que vir aqui todo mês confessar a mesma coisa. Vai celebrar a ceia do Senhor e tem que dizer a mesma coisa para Deus. Quem sabe um mês você já diga o seguinte: Senhor, o Senhor já sabe. Não vou nem repetir. Isso é vergonhoso. Isso é realmente uma forma tão... não vou usar a palavra que eu ia usar. Uma forma tão desonesta de seguir a carreira cristã. Provérbios 28:13 nos alerta: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E daí você está perguntando por que as coisas não vão para frente, por que a vida espiritual não anda, porque você cai sempre no mesmo pecado. Você confessa, mas não deixa. Confessa, diz, é igual Faraó: pequei. É igual Balaão: pequei. É igual Judas: pequei. Mas fica por isso mesmo. Você nunca abandona os seus pecados e por isso nunca prova realmente do refrigério de Deus. Então nós temos que, por último, olhar para a forma bíblica de lidar com nossos padrões pecaminosos. E eu creio que nós temos que começar por onde está o nosso problema. E eu vou desenvolver o último ponto exatamente nisto. Olhe para Lucas 11, 24 a 26, você conhece esse texto. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aonde realmente está o nosso real problema? Notem, para esta casa usada metaforicamente pelo Senhor, aparentemente tudo estava em ordem. A casa estava limpa e adornada. Mas qual foi o problema que levou a situação a ser pior do que antes? O problema está: apenas metade do trabalho foi feito. A casa foi limpa, a sujeira foi tirada, mas a casa continua vazia. Eis o problema. Eu vou exemplificar isso em Romanos 13:14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Estudando Filipenses com vocês já há 32 semanas, eu tenho lhes dito que o cristianismo é poder. O poder de Deus agindo em nós. Quando você apenas não alimenta a sua natureza pecaminosa, é apenas metade do trabalho. Se você não se reveste de Jesus Cristo, você não cumpriu todo o trabalho. Então aquilo que ele está dizendo é: não basta deixar de pecar, você precisa começar a fazer o certo. Esse é o trabalho. Abandonamos nossos hábitos pecaminosos e adquirimos hábitos santos. Isso é o que Jesus está nos ensinando aqui. Não basta realmente não alimentar a velha natureza, a nova natureza precisa ser alimentada. Então eu volto aos versos 22 a 24 de Efésios 4, que dizem que quanto ao trato passado, foram despojados do velho homem. Isso já ocorreu. Ele se corrompia pela concupiscência do engano. Fomos renovados no espírito da nossa mente. Aonde começa? Em nossa mente. Fomos revestidos de um novo homem, que Deus o criou em verdadeira santidade e justiça. Literalmente, esta é a base de qualquer transformação. Eu quero lhe dizer algo. Se você não nasceu de novo, se você não creu verdadeiramente em Cristo como seu Salvador, se você não se arrependeu dos seus pecados e foi salvo por Jesus Cristo, tudo que você está fazendo é inútil. Você continua caminhando para o inferno. Você continua um perdido. E só está posando de crente, se posando de filho de Deus, sem que o Evangelho transformou o seu coração. Se não houve uma transformação real no coração, e se você não foi feito uma nova criatura, você continua um pecador não perdoado. E se você morrer hoje, você vai para o inferno. Não se engane. Se você está brincando de cristianismo e achando que só realmente se fazer de conta de cristão, sem que o Evangelho, o poder de Deus tenha adentrado no seu coração, amigo, e não estou lhe chamando de irmão, estou lhe chamando de amigo, porque realmente prezo por você, você está caminhando para o inferno. Você não é um salvo. Realmente a santidade só será vista nos salvos.
naqueles que realmente foram transformados. Então, esses que foram transformados, agora então a instrução da palavra de Deus, a partir do verso 25, se torna clara. O que eles precisam fazer? Olha agora comigo para Efésios 4, 25 em diante. Por isso, por base nesta verdade, deixa a mentira. Agora eu lhe pergunto, quando um mentiroso deixa de ser mentiroso? Pode responder. Quando deixa de mentir? Não é quando fala a verdade. Quando nós vemos que alguém foi transformado, não é porque ele deixou de mentir. Ele pode deixar de mentir por um monte de circunstâncias. Por medo, por receio, por vergonha. Mas ele só vai falar a verdade quando o evangelho chegar no coração dele. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora no verso 26 ele vai para a ira. Irai-vos e não pequeis. O que é a ira pecaminosa? É aquela ira voltada contra as pessoas, voltada a destruir as pessoas. Quando que nós aprendemos a irar-nos? Deus também se ira, e não pecarmos. Quando realmente nós aprendemos com Deus a irar-se contra os problemas e não contra as pessoas. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando isso é possível? Quando realmente Cristo nos ensinou isso. Notem que ele também diz no verso número 27, não deis lugar ao diabo. E como que nós não damos lugar ao diabo? Não praticando mais o pecado. Então ele diz no verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Então literalmente, de novo, o mesmo exemplo. Quando um ladrão deixa de ser ladrão? Quando para de roubar? Não. Ele diz aqui, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ele deixa de ser ladrão quando ele trabalha. E quando que ele vai começar a trabalhar? Quando realmente o evangelho transformar o coração dele. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então, outro exemplo está no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando que um homem deixa de falar aquilo que é podre e começa a falar aquilo que edifica? Não é simplesmente deixando de falar o que é podre, mas falando aquilo que vai trazer graça aos ouvidos que a ouvem. Ele novamente nos lembra no verso 30, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus pelo pecado na nossa vida. Então ele nos lembra de uma verdade preciosa. Toda amargura e cólera, e ira e cólera e gritaria, e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Novamente o mesmo exemplo. Como que nós deixamos de ser amargurados? Verso 32. Quando nós nos tornamos benignos, misericordiosos, perdoadores, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Quando que você deixa os seus hábitos pecaminosos? Quando você substitui eles por hábitos santos. Esta é a marca do salvo. Ele abandona o pecado e passa a praticar a justiça. Então, antes de concluir, eu preciso aqui dizer-lhe algo. Se você nunca conseguiu passar desse ponto, de apenas abandonar pecados para novamente retomá-los, sem que realmente uma verdade, um novo comportamento se faça presente no seu coração e na sua vida, você deve examinar muito bem o seu coração. Porque eu quero completar dizendo qual é o problema que nós enfrentamos para que essa verdade realmente se dê na nossa vida. Na teoria tudo parece fácil e bom, mas colocar em prática parece que tem alguns problemas. Eu vou terminar como comecei, demonstrando o seguinte, e fazendo primeiro uma pergunta. Como você adquiriu, desenvolveu seus padrões pecaminosos? Como é que você se tornou o que é hoje? Como é que você adquiriu todos esses pecados e padrões pecaminosos que você apresenta hoje? Eles não foram adquiridos do dia para a noite. Eles foram adquiridos mediante a prática por um longo tempo. Pense em alguém que reage mal ao ser contrariado, e muitos de nós somos assim. Essa pessoa sempre foi assim? Não. Possivelmente alguém ou os pais agiram dessa forma e a habituaram por muitos anos a que ela haja também dessa forma. Pense numa pessoa manipuladora. Possivelmente ela foi apanhada em algum problema. Suas abundantes lágrimas convenceram quem lhe confrontava de que ela era uma vítima da situação. Funcionou.
então ela continua agindo assim sempre. Como que nós desenvolvemos o pecado da ganância, da vaidade, da imoralidade, dos vícios, da autocomiseração? São pecados que nós praticamos repetidamente por tempos e tempos, até que nós passamos a amá-los. Como que você se tornou quem se tornou? Você tem praticado isso durante muito tempo. Como que ocorre a verdadeira mudança? Com padrões pecaminosos sendo substituídos por padrões santos. Exatamente da mesma forma. Você vai praticando-os pelo tempo necessário, até que se tornem parte de você. É difícil no começo? Não é fácil, mas com certeza é abençoador. É interessante isso. Falte um culto da igreja, um culto só. Você vem em todos os cultos, falte um só. Rapaz, você vai descobrir como é difícil vir no próximo. Como é duro deixar lá o conforto de casa para vir para a igreja. A gente sempre acha uma desculpa justificável. Deixa de orar um dia. E como é difícil orar no próximo. Deixa de ler a Bíblia um dia. E como é difícil ler a Bíblia no próximo. E aqui eu tenho que completar dizendo o seguinte: peque um dia. E é muito bom pecar no outro. Pecado é assim. Faça o errado num dia. E no outro dia ele é mais prazeroso ainda. Mas faça o certo num dia. E você vai descobrir que luta que nós temos para andar ao lado de Deus. Hebreus 5,14 diz que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, ou seja, eles estão se exercitando, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Sabe qual é um dos seus problemas principais? Você simplesmente não tem capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. É uma porteira aberta, passa tudo, porque você não exercita esse discernimento. Eu lembro aqueles que dirigem automóveis, como que é quando a gente está aprendendo a dirigir, não é? Eu vou lembrá-lo, se faz tempo que você aprendeu. Quando você foi trocar a primeira marcha no Fuscão lá, velhinho, que você aprendeu a dirigir, você olhou para o pé da embreagem. Você teve medo de errar o pé na embreagem. Você olhou lá onde é que está. Tirou, não olhou para frente, olha o perigo. Olhou para a alavanca de marcha, olhou para a embreagem para acertar o pé lá no pedal da embreagem. Quando você teve que tirar o pé do pedal da embreagem, tirar dele o acelerador e o freio, cada vez que você tinha que ir do acelerador para o freio, do freio para o acelerador, você deixava e olhava lá. E hoje como é que é? Você nem sabe que tem carro que nem tem embreagem. Você nem olha mais. Se você dirigir o carro é uma coisa, se você dirigir o Kombi é outra. Quando a gente dirige Kombi, a gente está preparado para dirigir até tanque de guerra. É uma beleza. Com o tempo a gente dirige qualquer coisa. Não é assim? Pois é o tempo, é a prática. Se você não pratica as coisas de Deus, você nunca vai se tornar realmente íntimo delas. Eu quero terminar indo para Romanos 6, para nós encerrarmos então. Veja a argumentação do apóstolo Paulo. Por que tratar dessa questão é tão importante para nós salvos? Paulo começa a demonstrar a importância disso, dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Ele está dizendo, o pecado não vai reinar na vida de vocês. Isso nunca mais vai acontecer. Este não reine é realmente algo conclusivo. Nunca mais o pecado vai reinar. Ele vai causar estragos, mas ele jamais vai dominar a vida de vocês. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Ele vai lhe disciplinar antes que isso aconteça, e nós já falamos disso. Olhe para o verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está falando aqui do poder desse pecado na nossa vida. Quando você se apresenta para o pecado, ele passa a ter poder realmente de tratar com você e de dominar, no sentido que ele mostra a sua força, o seu prazer, o seu engano, e você começa a seguir ele.
Ele diz, olha, não apresentem assim os seus membros, ou seja, o seu corpo para o pecado. No verso 19 ele usa a mesma questão. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Está reconhecendo aqui a nossa fraqueza. Pois que assim, então ele diz, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, isso antes de conhecermos a Cristo, assim apresentai agora, hoje, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ele está dizendo o seguinte, essas mãos que foram usadas para o pecado, agora devem ser usadas para Deus. Esses lábios que foram usados, esta língua que foi usado para pecar, esses ouvidos que foram usados a pecar, eles devem agora ser usados para a glória de Deus. E ele vai dar razão disso nos versos 20 e 21. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? O fim delas é a morte. Você quer saber por que você tem que abandonar esses velhos hábitos? Você olha para trás e você se envergonha daquilo que um dia você foi. O fim delas é a morte. Agora, por que o fim delas é a morte? Olhe para o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Deixa eu dizer agora a você. Romanos 6, 23 não é um versículo evangelístico. Apesar de nós usarmos. Não. Romanos 6, 23 não é escrito para incrédulos. É escrito para salvos. Para crentes. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Então ele está dizendo, a palavra salário é a ração diária, aquilo que o pecado nos alimenta. Então ele está dizendo que você, quando aceita o pecado, você está aceitando o salário, o alimento que ele te dá. E do que o pecado alimenta o pecador? Morte. Você está matando a si próprio. Enquanto Deus oferece o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado só mata. Jesus Cristo vivifica. O pecado só destrói. Quem pode construir? Apenas Jesus. O pecado danifica. Jesus Cristo reconstrói. Por que lidar com seus padrões de pecado pecaminosos? Por que pensar sobre eles? Por que agir em relação a eles? Porque eles estão matando você. Estão destruindo o teu casamento. Estão destruindo a criação dos teus filhos. Estão destruindo o fruto do teu trabalho. Estão destruindo a tua paz. O seu problema, no fim de tudo, não é Covid, não é pandemia, não é nada disso. O nosso problema sempre foi o mesmo, o pecado. Que realmente Deus haja no nosso coração, para sabermos que nós devemos não alimentar a velha natureza, realmente nos lutar contra nossos hábitos pecaminosos, enquanto damos lugar ao Espírito Santo de agir na nossa vida. Alimente seu coração com a palavra de Deus, alimente a sua vida com oração, venha aos cultos da igreja, não falte aos cultos. Temos sentido a falta de muitos irmãos no culto de quarta-feira, de muitos de vocês. Realmente eu creio que a sua vida espiritual será outra, se você for fiel ao culto de quarta-feira e aos cultos que a sua igreja lhe oferece, um tempo de edificação. Ande realmente com o Senhor e não ao lado do pecado. Pense na seriedade disso e quanto você pode glorificar a Deus com um novo comportamento. Que Deus abençoe sua palavra a cada coração. Nosso Deus, nós exaltamos o teu nome